Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no canal Tomate na Mão. Nós vamos fazer aqui a análise da série Pluribus, da Apple TV Plus. Estamos acompanhando a primeira temporada que foi lançada agora em 2025. Vamos falar nesse vídeo aqui dos episódios 6 e 7 dessa temporada. Se você não sabe o que é a série Pluribus, eu tenho acompanhado essa série, já fiz outros episódios aqui descrevendo qual é a temática da coisa. A ideia de maneira muito simplificada, muito por alto e sem dar spoilers, tá? Porque, de novo, esse vídeo vai ter spoilers, mas quando eu começar a dar spoiler da série, eu vou falar sobre isso, tá? Então, sem dar spoiler, de maneira muito simplificada, a série é sobre cientistas que identificaram um sinal do espaço e, de repente, o mundo passou a existir como um coletivo, virou um sonho comunista. Todas as pessoas ligadas no mundo, acabou a briga, ninguém briga com ninguém mais, para cada um segundo a sua necessidade, de cada um com a sua capacidade, né? A frase do Marx lá, que eles atribuem ao Marx, tá? Mas a verdade é que não tem muita certeza que foi ele que falou isso não, mas de qualquer forma, é o grande paradigma do comunismo, né? Um grande governo global que decide tudo automaticamente para quem que vai, coisa e tal. Só que algumas pessoas são imunes a esse sinal que chegou do espaço lá, são imunes a esse vírus, o que quer que seja, e a história rola justamente nesse esquema, entre os indivíduos que sobraram, particularmente a Carol, que é uma escritora bastante rabugenta, né? Ela é muito, assim, como é que eu vou dizer, chata, né? Ela briga muito, já era uma pessoa meio antissocial antes, né? Mas aí com esse evento, ela parece ser a única no mundo que está querendo de fato voltar ao que era antes, né? O resto do mundo todo foi infectado e tem algumas outras pessoas que não estão nem aí para a coisa, né? Então a série tem girado exatamente nesses temas, entre o indivíduo e o coletivo, né? Como a gente falou nos primeiros 2 episódios, mostraram como é que o coletivo realmente tomou conta de tudo. Nos outros 3 episódios, no 3, 4 e 5, eles começaram a falar um pouco sobre a questão do risco do individualismo, né? Tem algumas espetadas na Carol, né, que ela tenta fazer algumas coisas e coisa e tal, e mostra que, na verdade, nós somos seres humanos, nós somos feitos para funcionar em sociedade. Achar que você consegue viver sozinho, realmente isolado, né? Nem o mais sobrevivencialista dos mais sobrevivencialistas consegue viver totalmente isolado por muito tempo. Consegue por algum tempo, evidentemente. Ou seja, o ser humano ele funciona mesmo com essa dualidade, a gente está pronto para viver no coletivo. Agora, por outro lado, o coletivo que ela está vivendo é um fantasma completo, né? E agora o que a gente vai ver nesse caso aqui é a parte da tentação. O episódio 6 e 7, os 2 episódios, falam justamente sobre a tentação do coletivo, da facilidade do coletivo. Porque não é uma coisa que força a pessoa a fazer parte daquele coletivo. A pessoa faz porque ela quer, né? Então a gente viu no primeiro ponto, na primeira parte, os episódios mostraram o lado ruim do coletivo, o lado ruim do indivíduo, mas agora você vê o incentivo que o indivíduo tem para fazer parte do coletivo é o que trata o episódio 6 e 7 aqui. É a nossa busca nesses 2 episódios, né? Então, achei muito interessante os episódios. O pessoal criticou que era talvez episódios meio fillers, né? Tipo, meio extinção de linguiça e não sei o que lá para fazer a série andar e coisa e tal, mas não. Eu acho que tem algumas revelações muito importantes sobre o estado mental das pessoas, né? Porque lembra, pessoas, a gente está se referindo às pessoas que são isentas do hive mind lá, do vírus global, né? Os outros todos já viraram hive mind, né? As pessoas que sobreviveram, elas têm graus diferentes ali de relação com o coletivo, vamos dizer assim, né? E é isso que é a coisa interessante. No último episódio, no episódio 5, teve muito essa coisa da investigação da Carol sobre afinal, o que são? O que é essa pessoa? O que estão fazendo, na verdade, né? E ela chegou numa revelação absurda que é logo no início desse episódio aqui, mas acaba que essa revelação nem faz tanta diferença assim no final das contas.
O dilema que acontece nesse episódio, no 6 e no 7, é justamente sobre o incentivo que o indivíduo tem para se conformar. Deixa para lá. Vou ficar no meio da coletividade mesmo, acho que é melhor mesmo esse tipo de coisa, né? Então, bem, como eu já falei antes, a série é muito bacana, recomendo muito que você veja. Se você já viu a série, a gente vai falar sobre... Agora vamos entrar na parte dos spoilers. Se você não viu ainda e não se incomoda com spoiler, eu digo isso porque eu sou uma pessoa que costuma assistir os spoilers tudo antes e depois assisto a série do mesmo jeito, eu gosto do mesmo jeito, não tem problema nenhum com isso, mas cada um tem a sua coisa, né? Então, se você prefere ver primeiro e só depois ter os spoilers, então eu peço que você pare por aqui e deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, assista a série, tá na Apple TV e depois volta aqui para ver o resto do vídeo. Pois bem, então como vocês lembram, no final do episódio 5, a Carol, aliás, ao longo do episódio 5, a Carol começa a estudar como é que é esse negócio da Hive Mind. Ela começa a fazer testes e coisa e tal, entender como é que eles estão fazendo, e aí ela descobre que eles estão bebendo uma substância que era não era um leite, né? Era uma substância âmbar, né? E ela fica investigando o que era aquilo, não sei o que lá, e no final do episódio 5 ela chega nesse armazém que é onde começa o episódio 6, tá? Ela chega nesse armazém e no final ela toma um susto com a coisa que ela encontrou lá no armazém, coisa e tal, e todo mundo especulou que eram restos de seres humanos. E adivinha, eram restos de seres humanos, né? Então aqui é o início do novo episódio, ela saindo do galpão, correndo para pegar, mas não fugindo, né? O que estava acontecendo, e aí ela queria gravar para mostrar para eles, na visão dela, uma coisa absurda, um negócio, né? Nossa senhora, estão comendo gente, né? Então ela entra dentro do galpão de novo com a câmera, né, e falando, olha só, eu vim aqui num galpão e coisa e tal, onde eles estão preparando aquele pó. Com aquele pó eles misturam com água e fazem o tal do leitinho deles lá, do líquido que eles estão bebendo e coisa e tal. E aí, olha o que tem aqui. Aí mostra, tem um monte de vegetais e coisas, e de repente tem restos humanos, né? Ou seja, mostra que são pedaços de seres humanos que estão guardados, refrigerados e coisa e tal, né, embalados, né, com toda a segurança e coisa e tal. Mas o fato é que ela coloca isso, tem uma máquina de moer coisa e eles fazem uma mistura que junta vegetais e comida e restos de seres humanos, e é isso que alimenta a galera que está na Hive Mind, né? E ela falou, caramba, que absurdo, não sei o que lá. Aí ela volta para casa e grava mais um daqueles vídeos dela em que ela explica, né? Ela já gravou alguns vídeos falando das descobertas que ela fez, né? Que ela descobriu que o pessoal não pode mentir, descobriu não sei o que lá, descobriu, enfim, um monte de coisa que ela descobriu sobre o pessoal da Hive Mind, né? E aí ela grava esse vídeo e começa a fazer de novo uma cartinha. Olha, vocês mandam esse vídeo para todo mundo. Aí ela para e pensa assim, não é possível, eles não estão mandando meus vídeos. Eu quero conferir isso direto, né? Aí ela arruma uma mala e decide levar a gravação direto para o Diabaté. O Diabaté, vocês lembram, é aquele africano que fala francês, que estava tendo a vida dos sonhos dele. Lembra que no final do primeiro episódio, ele falava para ela que ele iria para Las Vegas, ia ficar em Las Vegas? E lembra, ela está no Novo México, em Albuquerque, né? É relativamente perto de Las Vegas, não é assim muito pertinho, não deve dar umas 2, 3 horas de viagem, mas dá para ir de carro, né? Então ela decide ir até Las Vegas levar a gravação, porque ela vê que é uma coisa muito grave, né? O fato de eles estarem comendo seres humanos, né? E decide levar isso para o Diabaté lá em Las Vegas, né? Aí o seriado corta para Las Vegas, mostrando o Diabaté tendo a vida dos sonhos dele, né? Se você acha que... Lembra que quando a Carol pediu que eles reabastecessem todo o mercado, que ela queria fazer compras, porque eu sou uma mulher independente, ou seja, ela forçou todo mundo a reabastecer o mercado, que ela quer escolher o que ela vai escolher no mercado, né? Ou seja, uma besteira sem sentido nenhum, mas muito pior o que o Diabaté está fazendo. Ele está fazendo todo um cassino em Las Vegas com um monte de gente interpretando, porque lembra, esse pessoal todo aí é da Hive Mind, né? Eles estão ali só para entreter ele, para fazer um joguinho de pôquer ali, que ele sabe que vai ser o resultado, ele já sabe que vai ganhar e não sei o que lá, tá tudo pré-programado no final das contas, né? Mas ele está criando a fantasia dele, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, você percebe no final das contas que mesmo ele dá a entender nesse episódio que ele já está meio que de saco cheio desse negócio, porque a verdade é essa. Se não tem desafio,
a coisa perde a graça. A verdade é essa, né? Ah, mas eu estou comendo mulheres belíssimas, é uma delícia comer... mas a verdade é a seguinte, você come a hora que você quiser e não tem desafio nenhum. Ser humano, meu amigo, é orientado a desafio. O ser humano gosta de ser humano, gosta do desafio de ter interação mesmo. Achar que a coisa falsa como ele está tendo vai resolver, não resolve, né? É o problema que ele faz. Ele se sente atraído, ele percebe que ele tem um poder enorme, que ele pode fazer o que ele quiser, mas no final das contas ele percebe também que ele está sozinho, assim, o resto todo obedece o que ele fala. Não é como se ele tivesse realmente contato com uma pessoa. Isso é uma coisa que acontece até, assim, não é incomum de acontecer até com grandes diretores de empresas e reis e coisa e tal. As pessoas acabam se sentindo muito sozinhas. Veja, elas são poderosas, elas podem fazer o que ela quiser, elas têm muito poder nas mãos, mas sente falta de interação verdadeira com outras pessoas, porque a verdade é que não tem desafio. Você manda, as pessoas obedecem, não tem um convencimento, não tem uma interação com outro ser humano, né? O Diabaté chega a pensar nesse ponto, porque quando ele ganha a partida de pôquer, o adversário dele aplaude, ele fala, poxa, mas você não pode sair do papel, pô, você está no seu papel é ser adversário. Aí o cara fica chateado, né, interpreta o papel, e deixa claro que é uma encenação. Nada disso é verdadeiro, nada disso é real, é de verdade. Dá para entender que ele está cada vez mais aumentando a complexidade dos sonhos dele, né? Ele começou com um harém de mulheres, um monte de mulher. Agora já está fazendo um cassino inteiro com festas e jogos de pôquer e não sei o que lá. Ele está buscando aquela interação humana e não consegue, porque não vai ter, né? Não tem interação humana, né? No final, quando ele ganha e vai embora, com mais uma meia dúzia de mulheres lá pro quarto dele, aí o resto do pessoal todo desliga a luz, começa a limpar o chão, começa a limpar o local, arrumar tudo e coisa e tal, ou seja, mostrando que, né, eles estavam realmente só fazendo uma apresentação, era como se fosse uma peça de teatro que estava sendo passada ali, não era uma interação social verdadeira, né? Aí a Carol chega lá em Las Vegas e chega lá no quarto dele, né? E vai discutir com ele a grande descoberta que ela fez, né? Que, olha só, eles comem gente. Mas aí o mais engraçado é o seguinte, que a coisa é totalmente furada imediatamente, como eu falei, né? Para ela é uma grande revelação e fala, você vai dizer para mim que eles comem gente? Eu já sei que eles comem gente. E como assim? E você tá normal aqui? Você tá... Não, eles não obrigam a gente a comer gente, não. Eles comem, a gente vai ficar, come o que quiser, né? Não vai comer outras pessoas, né? E aí ele bota um vídeo do John Cena para explicar o que é a situação, né? O John Cena interpretando ele mesmo, mas é lógico, ele faz parte da Hive Mind agora, né? Aí ele explica que, olha só, o problema é o seguinte, nós, como somos um coletivo e não queremos fazer mal a ninguém, não matamos animais. Aliás, eles são eles não são nem vegetarianos, tá? Eles são proibidos de matar qualquer planta, qualquer animal, são super radicais, é aquele esquerdista realmente deturpado mentalmente, né? Então eles não matam animais, mas eles também não matam plantas. Ele fala assim, não, se a fruta cai da planta no chão, a gente até colhe ela, mas a gente é incapaz de tirar uma fruta da árvore, né? Eu acho tudo uma hipocrisia, tá? Porque, mas não podemos fazer isso. Então, quer dizer que na primeira gripe eles vão morrer todos, né? Porque não pode matar o vírus da gripe, né? Você tem que morrer para a gripe não matar a gripe, né? Que porra é essa? Não tem lógica isso, meu amigo. Estar vivo é constantemente uma briga em que você mata outras entidades. Não tem como ver de outra forma, cara. Você mata vírus, você mata bactérias, você mata um monte de micro-organismos que tem no seu corpo o tempo todo, para você ficar vivo. No dia que você não consegue mais matar esses animais, adivinha, você está morto, né? É justamente quando você morre, aí os vermes comem sua carne por dentro, lá no caixão. É exatamente isso, meu amigo. Né? Estar vivo é lutar pela vida. É estar brigando contra outras espécies que querem te destruir. Então esse papo de não ferimos animais, né? Então vai morrer todo mundo da gripe, né? Mas enfim, isso aqui é lógico, é um seriado, não é uma coisa tão profunda assim a chegar nesse ponto de questionamento, né? Mas aí o que ele explica? Né? Que como eles não podem matar animais e não podem colher vegetais, eles têm um problema de déficit calórico, ou seja, né, eles têm 7 bilhões de pessoas no mundo,
e que eles têm que sustentar, e essas pessoas precisam comer, senão elas morrem. E aí, como que elas vão comer se não vai matar animal, se não vai plantar nada, né? E aí, a solução que eles têm é justamente a reciclagem, né? Ou seja, primeiro eles estão aproveitando todo o resto de comida que tem em supermercados, que já foi colhido, que já foi morto, então isso não faz diferença para eles, já tá morto já, eles já podem comer de qualquer forma. E, além disso, eles reciclam os mortos, então eles pegam os corpos humanos mortos e fazem a reciclagem, né? Isso é uma coisa arriscada, tá? Porque existe um motivo pelo qual o canibalismo é encarado de forma ruim, tá? Não é uma coisa... Veja, existiam índios aqui no Brasil canibais, né? Que tinham essa prática de canibalismo. Mas sempre foi muito mais uma coisa ritual do que realmente para se alimentar. E por que isso? Porque existe o risco de doença, né? Se você come uma carne do mesmo animal que você, a chance de você pegar um vírus ou uma bactéria ou algum outro parasita dessa carne é muito maior, é da mesma espécie sua. Se você come carne de porco, existem até alguns parasitas do porco que pulam para o ser humano, mas são pouquíssimos. A maior parte é específica do porco, então você pode comer o porco que não tem problema. Se você come carne de boi, da mesma forma, tem parasitas do boi que são diferentes dos parasitas humanos. Então você pode comer carne do boi. A imensa maioria dos parasitas do boi, dos micróbios e dos germes do boi não entram, não aceitam o ser humano, né? Então você não tem problema. Se você come carne de humano, você passa a ter esse problema, porque é a mesma genética, né? Então eu vejo um problema nisso daí, mas eu entendi. Ele explicou de forma lógica. Não, olha só, a gente não estamos matando pessoas para comer. O que a gente está fazendo, a gente não mata ninguém, inclusive nem animais. O que a gente faz é reciclar as pessoas que morreram, né, e realmente morreu um monte de gente quando eles tomaram conta do mundo, e também quando acontecem acidentes, porque acidentes continuam acontecendo, né, e aí as pessoas que morrem de acidente, eles vão lá e usam a carne dessas pessoas para atender o déficit calórico deles, né. Mesmo com isso, eles têm a visão, e isso é um ponto importante, que eles só têm 10 anos, porque depois de 10 anos eles não teriam mais como alimentar todo mundo, né? Eu acho uma coisa que não faz sentido, porque vamos supor que chegue no período de 10 anos, algumas pessoas vão morrer antes que outras. Aquelas que morrerem, eles podem triturar e alimentar os demais. Então, assim, teria um tempo maior nessa história, né? Mas enfim, o ponto importante que ele coloca é isso, ele explica por que eles usam carne humana, e meio que faz sentido, né? Assim, lógico, não é o ideal e não é o correto e coisa e tal. E, de novo, esse negócio de não poder matar animal, não matar planta e coisa e tal, é uma baboseira que não faz nenhum sentido no final das contas, mas essa é a lógica do seriado, né? Eles chamam de HDP, Human Derived Protein, proteína derivada de humanos, né? É humano moído, é isso, em última análise, né? Aí acontece uma outra coisa que eu acho que é bastante chocante, é muito importante para entender o resto do seriado, né, dos episódios seguintes, que o Diabaté fala com a Carol, né, que vocês estão recebendo as investigações? E, sim, estamos achando interessante, coisa e tal, a gente tem discutido nas nossas reuniões. Como vocês têm feito reuniões? Sim, fazemos reuniões todas as terças e quintas e não sei o que lá, a gente se reúne. Ou seja, os outros isolados, né, os outros sobreviventes, vamos dizer assim, estão fazendo reunião. E eles não convidaram a Carol. Então, olha só que filha da putagem, né? Sobraram 13 pessoas sãs no mundo, e uma delas já foi isolada, né? Mas aí que tá. Mais uma vez, é uma crítica ao individualismo, porque sim, o individualismo tem isso, né? Qualquer grupo humano, você acaba tendo uma pessoa excluída, e não sei o que lá, brigas e não sei o que. E por outro lado, isso machuca a Carol muito mais do que antes, né? Antes ela discutiu com eles, xingou eles, não sei o que lá, ela ficou sentida por ela ter sido excluída do clubinho, né? Porque ela falou, poxa, ele fala, por exemplo, que eles estão discutindo como é que eles podem ajudar nesse caso, porque, assim, eles podem matar plantas e animais, né? Será que eles poderiam fazer isso para ajudar o pessoal da Hive Mind, né? Lembra que muitos têm parentes que estão na Hive Mind, então eles não querem que os parentes morram, né? Então eles estavam discutindo esses assuntos, e ela falou assim, poxa, eu que sou uma escritora de ficção científica, eu poderia dar para vocês dicas de ideias de como que podia fazer isso, não sei o que lá, e vocês não falaram comigo, não sei o que lá. Eu falei, pois é, a gente teve uma votação e o pessoal achou que você não iria agregar ao grupo. A mulher ficou barata, mas realmente ela é chata pra caralho, né? A verdade é essa. E aí eles estão tomando café da manhã no dia seguinte, coisa e tal, assim, e é uma coisa legal que dá pra ver que o Diabaté tá gostando da interação com ela. Ou seja, por mais que ele não goste dela, que ela não goste dele,
O fato de serem dois seres humanos independentes, então, o ser humano gosta de relação com o ser humano, cara, não tem jeito, os dois gostam, por mais que um não goste do outro, é melhor do que relacionar com a Hive Mind, porque a Hive Mind é um nada, não tem desafio, não tem vontade, não tem interesse, né? Então é muito interessante a interação dos dois. Mas aí tem uma outra informação que ele passa para ela, que é essencial, né? Porque ela estava muito preocupada que a Hive Mind, em algum momento, iria tirar a autonomia deles, ia conseguir consertar o vírus, né, que não funcionou com eles, de forma que eles pudessem ser infectados também, e daí ia estar todo mundo na Hive Mind, né? Ela não quer isso de jeito nenhum. Então ele fala para ela, não, eles já me falaram isso, eles descobriram agora, ontem, né, no dia de ontem, que eles, para fazer isso, eles teriam que fazer a partir de células-tronco humanas, né? E para isso precisariam injetar uma agulha no nosso corpo e coisa e tal, portanto só poderiam fazer isso com o nosso consentimento. Então eles já decidiram, já perceberam que não tem como assimilar a gente na Hive Mind sem o nosso consentimento, né? E aí a Carol fica toda animada, fala, é isso? Não, beleza. Aí ela liga para aquele telefone, é engraçado que ela tá lá em Las Vegas, e se ela pega o telefone e liga, cai naquela mensagem que, né, deles se afastando dela e coisa e tal, e daí ela fala, eu não consinto, eu não aceito e coisa e tal, né? Então assim, ela fica muito fora, né, muito fortemente fora disso, né? Tá rolando uma teoria da conspiração aí nessa coisa, uma teoria de hipótese, né, desse seriado, de que talvez a Carol tenha ovos congelados, né? Não é incomum mulheres que não têm filhos até uma certa idade, lá nos Estados Unidos, congelem os ovos, porque vocês sabem, né? A mulher depois de uma certa idade não tem mais filhos, né? E aí, eventualmente, se ela quiser ter um filho mais adiante, ela poderia congelar os ovos. A gente não sabe se isso aconteceu. Em momento algum ele deu essa dica. Mas eles estavam colocando que, eventualmente, esses ovos podem ser fonte de células-tronco dela, né? Porque, lembra, o óvulo feminino só tem DNA da mulher, né? Então, em tese, poderia se desenvolver células-tronco a partir do óvulo feminino, enfim, eu não sei. Né? Mas tem essa teoria rolando aí que talvez eles pudessem fazer sem isso. Mas eu acho que não. Eu acho que o que eles quiseram é tranquilizar a Carol. Por quê? Porque o desafio que a gente vai ver nesse episódio e no seguinte é exatamente isso. A Carol se sentindo tentada a vida do jeito que tá mesmo. Então tá bom, então deixa assim. Já que eu não vou ser assimilada mesmo, o pessoal não tá preocupado com a Hive Mind, eu não consigo avançar mais, então deixa pra lá. Vou ficar vivendo a vida daqui pra frente, né? O fato dela saber que ela não vai ser assimilada é uma coisa que dá a ela essa possibilidade, né? Outra coisa que chama atenção na hora que ela tá indo embora é que o Diabaté mostra para ela a coleção de carros dele, né? Tem um carro para cada dia da semana, aqui só carrão aqui, coisa e tal, porque, afinal, por que não, né? É o caso clássico do fim da escassez, né? Não tem escassez, você pode pedir qualquer coisa, quer ter 10 carros. Ah, mas você não tem como andar 10 carros ao mesmo tempo, você vai ter que andar um de cada vez. Não, mas eu quero aqui, deixa aqui bonitinho os carros aqui, a hora que eu escolher andar com um, eu ando com um e coisa e tal. No final das contas, você vai ver que a Carol vai fazer uma coisa que não é muito distante disso nos próximos episódios, né? Enfim, ela vai embora, se despede do Diabaté e vai embora. Aí o resto do episódio é focado no Manuzos, né? Aquele cara do Paraguai, né? Então indica que 12 dias, então tem um retorno, tá? Ele volta no tempo um pouquinho, tá? E mostra o Manuzos lá, ainda com o esquema dele de tentar achar frequência de rádio e coisa e tal. Então, assim, volta alguns dias atrás e o Manuzos continua lá, né, acompanhando o Manuzos lá no Paraguai, né, ele vê nas ondas de rádio. Em determinado momento, ele acha uma frequência específica, a 8613, que parece ter algum ruído. Não dá para saber o que é, não é uma voz, não é uma rádio, mas parece ser alguma coisa, né? E daí ele anota essa frequência particular, né? E aí, quando chega nesse dia, ele testou todas as frequências, a última que sobrou foi essa, né? E aí, esse é o dia que chega para ele a fita da Carol, né? Lembra que a Carol gravou uma fita falando as minhas descobertas, né? Ah, eu descobri que eles não podem mentir, eles podem omitir informações, podem não falar nada, mas eles não vão mentir para você. Eles obedecem tudo que você peça. Se você pedir, eles vão obedecer, não vão te sacanear, vão obedecer tudo direitinho. Enfim, ela fala aquelas coisas todas que ela descobriu lá. E aí ele recebe essa fita. Repara como é que é importante isso para ele. Por quê?
porque ele está evitando contato com esse pessoal. Então ele não sabia disso, ele não sabia que ele podia pedir as coisas para Hive Mind, ele não sabia que eles não mentem, coisa e tal, né? Então quando ele vê o vídeo dela, e ele lembra do nome dela, que ele chegou a falar com ela, que ela xingou ele, então ele sabe que ela é uma que não foi infectada, digamos assim, por esse coletivo, né? Então ele fala, ah, caramba, eu tenho que falar com ela, eu tenho que procurar a Carol, né? E aí ele prepara as coisas, ele vai em casa, aí ele sai do lugar que ele tá escondido, por quê? Porque ele estava com medo do pessoal ser hostil, ele não sabia que o pessoal não ataca, que ele não faz nada com ele, né? Quando ele ficou sabendo disso, ele saiu, foi em casa, pegou coisa na geladeira dele, comeu um monte de coisa, pegou o carro dele e decidiu ir presumivelmente em direção ao Novo México, em direção ao Albuquerque, né? E aqui a gente já vê um problema que é justamente como é que ele vai chegar lá, porque evidentemente tem o Darien Gap, que vai acontecer no próximo episódio, né? O episódio seguinte, o episódio 7, começa com a Carol voltando de Las Vegas, né? Então ela dormiu lá em Las Vegas, na suíte lá do Diabaté. No dia seguinte pegou o carro dela e estava indo para Albuquerque de volta. Mais uma vez é uma viagem aí de umas 3, 4 horas para chegar lá em Albuquerque, né? Ela está com o carro, é lógico que o carro tem que parar no posto de gasolina, né? E aí, mais uma vez a gente vê a interação dela com o coletivo, né? Com a Hive Mind, de uma forma muito mais relaxada. Ela está mais relaxada, né? Então ela pede para eles ligarem a bomba de combustível para abastecer o carro dela. Aí ela pede aqui, ela chega ali na conveniência, né? Pede também um refrigerante, um Gatorade, né? Uma coisa para beber e coisa e tal, e ainda briga com a Hive Mind, né? Olha só, eu pedi gelado, está no máximo normal para frio, não pode, não sei o que lá, umas besteira dessa assim, né? Mas enfim, mostra ela já meio que conformada com a vida atual dela, diferente do Manuzos, porque o Manuzos está brigando com todo mundo ainda, ele se recusa a qualquer ajuda da Hive Mind, ele vai chegar de carro em Albuquerque, né? Não sei se vai, né? Mas tá tentando chegar de carro em Albuquerque, né? Enquanto isso, a Carol, aí ela chegou em casa, né, e começou a aproveitar a vida. Ela vai numa termas, né, numa piscina aquecida que tem lá, e nada pelada lá, porque afinal, que importância tem, não tem mais ninguém mesmo, coisa e tal. Ela vai jogar golfe, ela vai passear, vai não sei o que lá. Aí ela vai nessa exposição de arte, né, e ela lembra que ela tem uma réplica dessa pintura aqui, ó. Essa pintura aqui é a Bela Donna, é uma pintura de uma pintora famosa lá da região de Albuquerque, lá no Novo México, coisa e tal. E aí ela olha para essa pintura e fala, poxa, eu tenho a réplica da pintura, então eu vou levar a original, né? Por que não? Repara como é que ela está meio que se sentindo, né, meio que acostumando com o modo de vida dentro da Hive Mind, né? Ela já pode fazer isso. É verdade que tem um pessoal que está falando também, tem uma outra teoria em cima disso daqui, que a Belladonna, vocês sabem, é uma planta venenosa, né? Uma planta que tem um cheiro característico, é um cheiro gostoso, ela é uma planta bonita e coisa e tal, mas ela é venenosa. Então, mulheres usavam a Belladonna em tempos medievais, pingavam uma gota de Belladonna no olho para ficar com a pupila dilatada, né? Dilata a pupila, isso dá uma impressão de fica mais atraente para os homens, né? Dá uma imagem de rosto mais jovial, né? Só que a Belladonna, em quantidade um pouquinho maior, mata, né? Então, tem esse detalhe. O que o pessoal está fazendo de teoria nisso daí? Que, na verdade, quando ela olhou para essa peça da Belladonna, ela, na verdade, está arquitetando alguma coisa contra a Hive Mind. Ela está querendo, talvez, ela ser um veneno, ela aceitar ser incorporada na Hive Mind, mas como um veneno para acabar com a Hive Mind. Será? Não sei. É uma hipótese que o pessoal está levantando aí, né? Eu acho que eles estão lendo coisa demais, tá? A minha visão é que só ela viu um quadro que ela gosta, porque ela tem uma cópia dele, e levou para casa, só isso. Vai num restaurante chique, né? Pede um jantar lá só para ela, um restaurante que ela já foi com a ex-mulher dela, né? Coisa e tal, pede comida que ela gosta, bota música, ou seja, ela começa a fazer as coisas. Né? Ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, então ela faz as coisas sozinha e está satisfeita pra caramba, pode fazer tudo que ela quiser, não precisa se preocupar com nada, está vivendo a vida dela ali, né?
Enquanto isso, corta para o Manuzos, e o Manuzos está tentando chegar em Albuquerque, né? Ele tenta ir de carro, quando o carro acaba a gasolina, ele desce com o galão para tentar pegar de algum outro carro que tenha gasolina. A Hive Mind fica oferecendo para ele, olha, Manuzos, se você quiser, a gente leva lá. Se você quiser água, tem água aqui. Ele recusa tudo, não aceita nada da Hive Mind, né? E continua ele sozinho, indo e coisa e tal. E ao mesmo tempo, ele tentando aprender inglês, né? Ele pega umas fitas de inglês para ir aprendendo inglês, porque ele quer falar com a Carol Sturka, né? E aí ele bota uns vídeos falando, né? Não, o cachorro é amarelo e não sei o que lá, enfim, bota lá o cachorro amarelo caça o gato cinza, enfim, aprendendo inglês lá, né? E fica repetindo essas frases, né? Fica repetindo frases para aprender a inglês. E aqui, repara que tem um mapa aqui, ó, da Bolívia, sul da Bolívia, Paraguai, não sei o que lá. Ou seja, ele está tentando chegar lá em Albuquerque, Novo México, né? Aí bota umas imagens muito bonitas, que eu fiquei na dúvida se isso aqui era a imagem da América lá do Sul mesmo. Olha só, a minha experiência, asfalto bonitinho aqui na América do Sul, não tem não, meu amigo. Não sei, posso estar enganado, de repente lá no Chile, na Bolívia tem, né? Aqui no Brasil, putz... Enfim, só que ele vai, evidentemente, passa por várias cidades e enfrenta um monte de vezes o pessoal quer ajudar ele, o pessoal da Hive Mind quer ajudar ele, mas ele insiste em ir sozinho. Então repara que ele, na verdade, ele representa um isolamento ainda maior que a Carol Sturka, né? Então, enquanto a Carol, ela já meio que tacou foda-se para a Hive Mind, porque sabe que eles não podem incorporar ela, ele continua recusando tudo ali, né? Ou seja, a minha visão aqui é que a Carol está representando uma visão utilitarista da coisa, enquanto o Manuzos, ele está vendo a coisa do ponto de vista brutalista, do ponto de vista purista, né? Ele é religioso, então ele fala, toda vez que ele pega a gasolina de um carro, ele bota uma nota de dinheiro para dizer que está pagando pela gasolina que ele está pegando, ele não quer roubar de ninguém. É purista, não vou pegar de ninguém, o que eu estou tirando de gasolina aqui eu estou pagando para o pessoal, não vou ferir ninguém, não vou fazer nada de errado e coisa e tal. E a Carol Sturka está numa meio que utilitarista, né? Olha só, não vai mudar nada no final das contas se eu me aproveitar minha vida aqui, né? A Hive Mind, eu não consigo matar ela, mas ela não consegue me matar também, então não vai fazer diferença nenhuma, eu vou aproveitar minha vida. O que está pesando nesse episódio aqui, que eu achei bem bacana esse contraste dos dois, é justamente o contraste do purismo com o utilitarismo. E que a gente vai ver no final do episódio que nenhum dos dois consegue. Os dois acabam cedendo a Hive Mind, ou seja, no final das contas, a necessidade de contato humano, né, no caso dele, porque ele acaba sofrendo um acidente e precisando de ajuda, e no caso dela, porque ela se sente solitária demais e precisa de ajuda também, a necessidade de contato humano acaba sendo preponderante tanto para o purista quanto para o utilitarista no final das contas, nesse caso aqui. Achei uma lição importante disso daí, viu? Uma lição muito interessante, né? Ele passa por algumas passagens muito bonitas aqui, realmente, né? Não sei se isso daqui é na costa do Equador, ali, da Colômbia, né? Muito bonito o lugar aqui, né? Só que ele vai até que ele chega no Darien Gap, ele chega no ponto que não dá mais para ele ir de carro, né? E aí acontece um outro ponto também muito interessante, que, de novo, reforça esse arquétipo dele, né, essa visão dele purista da coisa. O pessoal chega, olha, Manuzos, a gente pode, não tem como ir mais de carro aqui. E não é bom você fazer o Darien Gap sozinho, tem um monte tem uma árvore com espinhos que é muito cruel, que tem veneno e coisa e tal. O tempo não tá bom para caminhada, são 100 km, cara, andar 100 km é coisa pra caramba, tá? Andar 100 km é mais de uma semana de caminhada, mesmo para alguém com experiência em caminhada no meio da mata, tá? Não é fácil realmente. Então, a Hive Mind fala com ele, não, vamos, a gente leva você pode estar hoje à noite, você pode estar lá com a Carol lá em Novo México, não tem problema nenhum, a gente leva você, leva o carro e te deixa lá na Carol e vocês conversam lá. Ou seja, aquela história é justamente o dilema entre o utilitário e o purista. O purista fala, não. E o que ele fala? Vocês não têm nada para me dar, porque nada aqui nesse mundo é de vocês. Vocês são invasores, ele encara o pessoal como extraterrestre, né? Vocês são invasores aqui, nada aqui é seu, vocês não podem me dar nada, porque nada é seu. Então repara que o que ele está falando aqui, é lógico, não é como se eles não pudessem dar no sentido de ter capacidade de dar. Eles têm capacidade de dar, ele sabe disso. É porque ele é ético.
Não, isso é roubado. Eu não posso aceitar isso de vocês, porque vocês estão roubando isso, né? Estão roubando de outras pessoas para dar para mim. Não pode. O cara é purista mesmo, né? E daí ele, o pessoal comenta assim, não, a gente sabe que você gosta do seu carro, você não quer que a gente leve o seu carro? Ele fala, não, não, ele pega, joga gasolina no carro e queima o carro. Não, nada daqui é de vocês. Eu vou sozinho e foda-se vocês e coisa e tal. Exatamente como eu falei para vocês, é o dilema do purista com o utilitarista, né? A Carol pediu para os caras, não, me leva lá, eu quero conhecer as outras pessoas, né? Aí levou com um avião, foi lá para Bilbao, na Espanha e coisa e tal. Ele não, ele quer fazer a coisa certa, não está preocupado nas consequências do negócio, né? Aqui o momento que a Hive Mind pergunta para ele, né? Não, por favor, a gente te leva, tá? É muito arriscado atravessar o Darien Gap, não sei o que lá, né? O fato é que ele não quer nem saber, é que ele bota fogo no carro dele e entra lá no Darien Gap para tentar atravessar o Darien Gap, né? E realmente não é fácil, né? É engraçado que aí ele já está com o inglês um pouco mais avançado, ele já está formando uma frase. Ele fala, olá, Carol Sturka, meu nome é Manuzos Oviedo e eu não sou um deles. Né? Ou seja, ele está sabendo, pelo menos dizer para Carol, eu não sou um deles. Né? Apesar do que a Carol fala alguma coisa de espanhol também, então eles não vão ter dificuldade de se comunicar de forma alguma. Né? Só que aí ele começa a andar no Darien Gap e realmente é muito complicado aquilo ali, né? E ele passa por essa árvore aqui, que parece que é uma árvore típica que tem lá, que tem espinhos, né? E espinhos com muitas bactérias. Eu não sei se isso aqui existe mesmo no Darien Gap, tá, gente? Eu confesso para vocês que eu não sei. Mas, né, na série existe e ele acaba caindo numa delas, escorregando, caindo numa delas, e aqui, ó, e perde o equilíbrio, cai e começa a passar mal e coisa e tal, e ele desmaia. Né? Ele tenta até fazer cauterização e coisa e tal, mas acaba desmaiando, né? Teve uma infecção, ou seja, o purismo dele, ele perdeu, não teve jeito. O que vai salvar ele, né? O que vai salvar é que vai chegar um helicóptero da Hive Mind, com certeza que vai salvar ele lá. O que vai acontecer disso a gente não sabe, porque não deu ainda a dica nesse episódio do que aconteceria com ele, né? Mas eu achei curioso isso, por quê? Porque ele apostou no purismo, ele falou, não, eu vou seguir o meu princípio ético até o fim, e não teve jeito, ele precisou pedir ajuda da Hive Mind, né? Por outro lado, a Carol mostra o dia 48, ou seja, passou um tempo grande. Lembra que estava no 12 quando ela voltou de Las Vegas, né? Então aqui 48 dias, tem 36 dias, mais de um mês que ela tá nessa, ela tá se divertindo, jogando golfe, e passeando, indo em museus e não sei o que lá, né? Vivendo a vida normal, né? Mas já dá para perceber que ela já tá meio pancada da cabeça, né? Ela começa a brincar de jogar golfe e quebrar a janela do prédio. Porque, afinal, por que não, né? Alguma coisa que ela queira fazer lá, qualquer coisa que ela quiser fazer, ela pode fazer. Ela repara como é que ela já está sentindo falta de interação com as pessoas, né? Em determinado momento ela começa a jogar fogos de artifício, fazer fogos de artifício. Ela tá meio que fazendo, porra, foda-se, qualquer coisa para ter barulho, para ter alguma coisa acontecendo, né? Em determinado momento, o fogo de artifício ameaça atingir a própria Carol, e ela não tá nem aí. Ela percebe que a coisa tá séria, né? Que ela tá realmente sentindo falta de pessoas. Ela percebe que não tem alternativa, que, como todo ser humano, precisa de pessoas. Então, se o caminho purista não deu certo, o caminho utilitário não deu certo também não. A Carol, no final das contas, sentiu falta das pessoas, né? Aí ela compra tinta branca e pinta um negócio aqui, ó, come back, volte, né? Por favor, volte. E aí, de fato, a Zosha volta e elas se encontram e se abraçam e coisa e tal. A Zosha, né, você lembra, lembra que a Hive Mind toda se afastou dela. Aí ela pediu para eles voltarem, né? E de fato, as duas se abraçam e dá para ver que a Carol está bastante emocionada, ela está muito emocionada mesmo, né? Nesse meio tempo, onde é que está o Manuzos Oviedo? A gente não sabe, ele saiu de lá no dia 12. Dá para imaginar que ele gastou alguns dias para chegar no Darien Gap. E o resto do tempo ele está no hospital, né? Ele está no hospital. Imagino que em algum momento ele vai se curar e vamos ver como é que vai ser o encontro dos dois, né?
Então tá bem interessante a coisa, ou seja, de certa forma, o pessoal que está solitário, embora eles tenham percebido que não são obrigados a se ligar à Matrix, né, não são obrigados a entrar na coletividade, eles sentem falta de outras pessoas, e o que a gente imagina que vai acontecer é que vai ter a reunião da Carol com o Manuzos. O que vai resultar disso? Não sei. Será que o Manuzos vai querer ainda disputar com a Hive Mind, né? Será que mudou a opinião dele depois que ele foi resgatado e salvo pela Hive Mind, né? Enfim, e a Carol, agora que ela percebeu que ela precisa da Zosha de qualquer forma, lembra que a Carol era muito revoltada com essa história justamente porque ela não sobrou ninguém, né? A Helen morreu, né, na transformação. Os outros que estão meio conformados, por quê? Porque tinham parentes deles que continuaram vivos, então eles continuaram fazendo parte da vida das pessoas, né? Talvez com a Zosha agora fazendo esse papel, talvez, né, a Carol meio que se integre novamente à coletividade, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo episódio. É lógico que tem mais 2 episódios. Já foram contratados mais 2 temporadas dessa série, então bacana. Vai ter mais continuação. Não espere que vai tudo se resolver no episódio 8 e 9, mas é lógico, a gente espera que algum fechamento vai ter até o episódio 9, né? O que vai ser dessa briga, a gente não sabe. Mas tá bem interessante a história. Achei a posição filosófica dos dois perderem para a coletividade, porque faz sentido isso, realmente. O ser humano é um ser gregário, a gente precisa de sociedade, né? De certa forma, o libertário ele tem esse dilema, a gente tem que manter a sociedade de uma forma libertária, não é se isolar completamente da sociedade. Enfim, muito interessante o seriado, vamos ver o que vem aí nos próximos episódios.